Em todo tempo é fiel, sente adorando. O Deus de Abraão está aqui. O Deus de Jacó, Ele é o nosso refúgio. Eu acho muito lindo essa história de Abraão, Sara e Agar. Que pena que Agar teve que aprender alguma coisa no deserto. Não é verdade? Sara, ela não entendeu o propósito do menino. E teve que ir para o deserto, aprender no deserto. Quando não entendemos para que nós somos chamados, é necessário dar uma volta no deserto. Aí dá uma volta no deserto. Aí o Senhor diz, mesmo no deserto, eu vou cuidar de você. Você não vai morrer de fome. Você não vai morrer de sede. Eu vou continuar te protegendo, te guardando. Ah, mas tem um menino. Se preocupa não, o menino vai crescer. Eu tenho um negócio na vida do menino também. O menino vai crescer lá no deserto de Parã. E ele vai ser flecheiro. Aleluia. Se preocupa não, Deus cuida da nossa descendência. Mesmo quando nós não entendemos o propósito. E temos que saber de uma coisa. Que o propósito de Deus sobre a nossa vida não é maior do que a dor. Está doendo. Mas o propósito que Deus tem na nossa vida é maior e é melhor do que tudo quanto nós planejamos e pensamos. Ah, mas Abraão só deu um odre de água e pão. Abraão só deu um odre de água e pão. Vai morrer de sede? Vai não. Deus prepara poço. Quando alguém olha para você e diz, vai morrer de sede. Vai não. Não vai de jeito nenhum, porque eu vou preparar um poço lá no meio do deserto. E vou cuidar de você. Aleluia. Vou fazer aparecer água até onde não existe fonte, porque eu sou a fonte. Eu sou aquele que guardo, que protejo, que alimento, que capacito. Ô irmãos, se cada um de nós entendêssemos a nossa história de adoração, quem sabe nós agiríamos diferente, falaríamos diferente, pensaríamos até diferente. E cada um de nós temos o direito de escrever. A história quem escreve é Deus, mas nós temos um direito de escolha da nossa história. E estamos vivendo dentro de um lema, de um tema, uma história de adoração. E é forte, porque todos os personagens da Bíblia, eles tiveram a sua oportunidade de fazer a sua história. Deus, Ele simplesmente cria uma situação. E Ele tem um projeto em cada um de nós. Resta o quê? Aproveitarmos o momento. O momento para vivermos e fazermos a nossa história. E Deus, Ele tem que fazer parte da nossa vida e da nossa história. Porque o que seria de nós se a presença de Deus não fosse na nossa vida? E enquanto Mamácia estava pregando, eu fiquei me lembrando de Tomé. Daquele tema que nós vivemos, passamos. Jesus, pois, operou milagres. Também outros milagres na presença dos seus discípulos. Mas dentro desse livro só foram esses que deu para ser contado. Não é assim? Jesus operou muitos milagres. E nós já sentimos nesta manhã que milagres já aconteceram. E já vimos também que o maior milagre já aconteceu, que foi salvação. E eu lembrei daquele tema. Jesus, pois, operou milagres em presença dos seus discípulos. Muitos outros,
mais do que estão escritos neste livro. Porém, foram escritos estes, não é? Para que creiamos que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Está escrito lá em João, capítulo 20, e o versículo 30. Versículo 30. E eu lembrei de Tomé, Sandra. Quando Tomé, ele decidiu fazer a sua história. A mulher do vaso de alabastro, a mulher pecadora, ela fez a sua história de adoração. E ela é conhecida até hoje como a pecadora que chegou lá nos pés de Jesus, quebrou o vaso de alabastro, derramou, chorou, enxugou os pés de Jesus com seus cabelos. E até hoje, a história dela é lembrada. Uma mulher e uma história de adoração. Glória a Deus. Aí eu lembrei de Tomé. Jesus, ele conversava com seus discípulos. E ele contava para eles assim: olha, eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E chegou o dia que Jesus foi crucificado, morreu, foi sepultado em uma sepultura nova, foi envolvido em lençóis de linhos, limpo, fino, porém foi colocado dentro de uma sepultura. Mas quando foi pela manhã, logo cedo, madrugada, logo cedo, as mulheres se levantaram e foram ao túmulo. Só que quando chega lá, a pedra estava removida, o anjo assentou-se sobre a pedra, e Jesus não estava mais no túmulo. Jesus já havia ressuscitado. E Jesus decidiu aparecer a uma mulher, Maria. Maria até tentou tocar em Jesus. Ele disse: olha, não me detenhas. Eu ainda não subi para o meu Pai. Mas vai para os teus irmãos e diz: eita, glória a Deus. Jesus deixou uma promessa e cumpriu. E Jesus disse para Maria que ele iria aparecer, se apresentar para os seus discípulos. E tanto é que Jesus, depois de ressuscitado, ele passa 40 dias andando sobre a terra. Logo após é que Jesus foi assunto aos céus. Mas ele ainda passa 40 dias. E um certo dia, a Bíblia nos diz que já era tarde. E era o primeiro dia da semana. E os discípulos, eles tinham costume de se reunirem. Irmãos, como é bom nós termos um bom costume. Jesus já havia sido morto. Já havia ressuscitado. Maria já tinha visto, só que os discípulos não. E eles estavam ali naquele mesmo lugar, reunidos, de porta fechada. E de repente, Jesus aparece. Jesus chega aonde estavam os seus discípulos. E Jesus disse a ele assim, ó: paz seja convosco. E depois que ele diz paz seja convosco, Jesus, ele mostra as suas mãos. É assim que a Bíblia diz. Jesus mostra o seu lado que foi transpassado por uma lança. E eu acho tremendo, sabe por quê? Porque os discípulos, quando vê aquilo, eles se alegraram muito. Ficaram felizes. Mas sabe o que acontece? Jesus disse, outra vez para os discípulos: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. Jesus estava conversando com seus discípulos. E quando Jesus termina de falar isso, a Bíblia diz assim: e havendo dito isto,
Sabe o que Jesus fez? Soprou. Jesus soprou sobre eles e disse assim: recebei o Espírito Santo. Eita glória. Jesus sopra e diz assim: recebei o Espírito Santo. Aquele a quem vos perdoares será perdoado. Olha só, Jesus já vai dando poder aos seus discípulos. Quando ele sopra, ele já envia o Espírito Santo, já enche eles de graça. Aí ele diz: e aquele que vos perdoar, e aqueles a quem vos reterdes o perdão, esse será retido. Só aí Jesus nos dá um grande exemplo. Quer ser perdoado? Perdoe. Quer ser amado? Ame. Quer ser abraçado? Abrace. Quer ser cuidado? Cuide. Jesus é maravilhoso, é tremendo. Ele é fiel e Ele está aqui. E depois de tudo isso, Jesus se ausenta de novo dos seus discípulos. Vai embora. E os discípulos ficaram ali, perplexos, mas felizes. Aí de repente, sabe quem chega? Chega Tomé. Tomé chega. Não sei se no momento ou se depois. Porém, naquela reunião, Tomé não estava. O culto estava acontecendo. A adoração a Jesus estava acontecendo. E Tomé não estava no culto. E eu lhe pergunto, onde Tomé estava? Não me responda porque eu não sei. E a Bíblia também não diz. Jesus aparece no culto, mostra as mãos, mostra ao lado, sauda aos seus discípulos, sopra o seu espírito e Tomé não estava na reunião. Tomé não estava no culto. Irmãos, é tão triste quando a gente perde um culto. Porque a gente não sabe o que está para acontecer naquele culto, naquela oportunidade. Tomé não estava. E sabe o que acontece? Os discípulos chegam para Tomé e dizem assim: Tomé, nós vimos o Senhor. Os discípulos só disseram isso. Tomé, vimos o Senhor. Sabe o que é que Tomé diz? Eu não creio. Perdeu uma grande oportunidade, Washington. Ele diz: eu não creio. Eu só creio se eu o ver. E como sinal, ele tem que deixar, eu tocar. Tomé diz assim, eu tenho que colocar o dedo nas suas feridas, no lugar dos cravos. E se eu não puser a minha mão, eu não creio. E acabou. Eu acho tão terrível. Eu fico imaginando assim, os discípulos felizes. Tomé não estava no culto. Aí os discípulos dizem assim, nós vimos Jesus, nós vimos o Senhor. Aí Tomé entra e diz, eu não creio. Petulante. Eu não creio. Eu só creio se eu ver. Tem mais uma coisa. Eu tenho que colocar a mão. Eu tenho que colocar o dedo. Ele ainda destaca assim. No lugar dos cravos. No lugar das suas feridas. E se eu puser a minha mão do lado. Olha só. Tomé aqui. Ele decidiu a sua história. E nós temos esse poder de decisão. De escolher a nossa história.
Como é que você quer ser conhecido? Como é que você quer ser conhecida? Como homem de pouca fé, ou melhor, nenhuma. Cheio de dúvida. Incrédulo. Porque Jesus disse, seja crente. Ou você prefere ser conhecida como a mulher que chegou, extravasou e adorou. Não importa o que estão dizendo de mim. Eu vim adorar, eu vim extravasar. Redeia da camanava súbria. Redeia eu vassé. Tomé diz, eu só creio se eu ver, se eu tocar, se eu colocar a mão do seu lado. Aí sabe o que, é que a Bíblia diz? E 8 dias depois. Está com 8 dias da nossa festa. Eita glória, Jesus é lindo. Está com 8 dias da nossa festa. E Ele continua na casa. E 8 dias depois. É interessante. Porque na primeira reunião, quem sabe Tomé estava triste. Mas os discípulos também estavam. E eles estavam na reunião. Eita. Mas 8 dias depois, sabe o que aconteceu? Estavam todos reunidos. E a Bíblia é clara quando diz, de porta fechada. Eles estavam no mesmo lugar, orando, no local onde eles faziam as suas reuniões. O seu lugar de adoração, de oração. Mas sabe o que é que eu me alegro? É que Tomé estava no culto. Ele não creu, mas ele veio. Ele não creu, mas ele foi para o culto. Ele disse que para crer precisava ver, precisava tocar, precisava colocar a mão. Não tem problema não. O impossível não é você quem faz, o impossível quem faz é Deus. O impossível não é você que faz. Você só fala aquilo que o Espírito Santo manda. Coloca, enche o nosso coração, a nossa mente, o nosso intelecto. Deixa que o difícil, o impossível, Ele faz. Você ministra e Ele faz. Você entrega e Ele faz. Quem faz é Ele, quem vai fazer é Ele. Nessa tarde quem vai fazer é Ele, porque Ele é o dono da casa. Aí a Bíblia diz assim, ó. E 8 dias depois estavam outra vez no mesmo lugar. E os seus discípulos estavam dentro com eles. Estava Tomé. Olha só, a Bíblia, ela destaca. Os discípulos de Jesus estavam todos dentro, naquele culto. Aí a Bíblia vai destacar. E Tomé estava com eles. É lindo. Não podia dizer, estavam todos os discípulos de Jesus? Não. Estavam os discípulos de Jesus e Tomé estava com eles. Isso é demais, irmãos. Tomé estava com ele e as portas estavam fechadas. As portas estavam fechadas. Aí de repente o que é que acontece? Jesus aparece no meio. Eita, Jesus aparece no meio. No meio. Jesus aparece no meio. Olha para Tomé. Quem sabe o seu coração, não sei, a sua mente dizia assim, hoje eu marquei um encontro com Tomé. Cada um escreve a sua história. Escolhe a sua história. Aí Jesus aí aparece no meio. Aí Jesus diz, Tomé, toca aqui. Quem foi dizer para Jesus? O que Jesus fala, o que Tomé disse para os discípulos. Ele viu e ouviu. E quando ele vê,
e ouve, aí ele age. Ele viu e ouviu. Aí Jesus chega. Aí diz, agora eu vou agir na incredulidade de Tomé. E vou mostrar para... Jesus não tem que mostrar nada para ninguém, mas a gente entende assim. E Jesus vai e diz, vou mostrar para Tomé que eu ressuscitei. Ele esqueceu da promessa. Tem pessoas que estão aqui e esqueceu a promessa. Aí Deus faz questão de lembrar. A promessa está de pé. A promessa está de pé. Você não perdeu. Aleluia. A minha promessa, assim diz o Senhor nesta manhã, permanece de pé. Tudo quanto te prometi está de pé. Nada se perdeu no meio do caminho. Está de pé. Eu vou fazer algo novo acontecer, porque a minha promessa está de pé. Tomé, toca aqui, Tomé. Vem, Tomé. Aí Jesus, ele é tão específico que ele diz assim, ó, toca aqui, Tomé, com o teu dedo. Tomé, toca aqui com o teu dedo. Não, toca, Tomé. Toca aqui com o teu dedo. Pega a tua mão, Tomé. Chega aqui. Parece que eu estou vendo Jesus pegando assim um manto. Toca aqui, Tomé. Toca aqui do meu lado. Quem foi que disse a Jesus que Tomé tinha que colocar as feridas da sua mão e tinha que colocar a mão? Tomé disse, eu tenho que colocar o dedo aqui. E eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que colocar a mão do lado dele. Eu vi quando a lança ultrapassou. Então eu preciso ter certeza que ele foi transpassado, que é ele mesmo. Até Tomé pensou que era um embusteiro. E era quem? Discípulo de Jesus. Toca aqui, Tomé. Coloca a tua mão, põe aqui do meu lado. Aí Jesus disse, não seja incrédulo, Tomé, seja crente. Seja crente. Seja crente. Seja crente. Nós temos o poder de decisão. Ou nós temos uma história de incredulidade, ou temos uma história de adoração. E eu creio que você já está escolhendo a sua história. Não, irmã Jane, eu escolho adorar. Eu escolho adorar. Eu escolho adorar. Eu escolho adorar. As mãos do Todo-Poderoso estão estendidas sobre este lugar. E eu escolho adorar. Eita. Porque Ele é o dono da nossa vida. Ele é o dono da nossa casa. E Ele está conosco todos os instantes da nossa vida. Escolha adorar. Irmã Jeane, está doendo. Adore. A boca trava. Adore. A boca amargou. Se preocupa não. Se preocupa não. Sabe o que é isso? É para a diabetes não subir. Se preocupa não. Tem hora que está amargo. E o Senhor diz, eu estou somente te poupando. Vai. Manderai ou decamanava súbria. Vai salivando aí a tua boca com o que tu tens. Sabe por quê? Porque doce demais também prejudica. Faz mal no crescimento. Eita. Se preocupa não, tenha calma. Tenha cuidado. Adore. As portas se fecharam, irmã Jane. E agora? Nós vamos orar. E o Deus que abre porta está aqui. Nós vamos orar. E o Deus que cura está aqui. E nós vamos orar agora. E se alguém estava com algum espírito de incredulidade, já foi embora e já passou a crer agora no nome de Jesus. No nome de Jesus, porque quem faz é Ele. Eita, o domínio é dele. Jesus apareceu depois de 8 dias. E eu sei que Jesus estava aqui na segunda. Eu sei que Jesus estava aqui na terça. Aleluia. Eu sei que Jesus estava aqui na quarta, no Louvor e Palavra. Eu sei que Jesus estava aqui ontem à noite. Estava pela manhã também no Louvor e Palavra. E Ele disse, eu estou com vocês também hoje. Eu estou com vocês também nessa manhã. Eu estou com vocês.
o dia inteiro. Eu estou com vocês quando vocês forem para o seu lar. Eu estou com vocês quando alguém olhar para você e disserem todo mal contra a sua vida. Aí o Senhor diz: eu estou com você. Eu estou com você. Eu estou com você. Eu estou com você. Então somente me adore. Me adore. Me adore. Vamos ficar de pé? Vamos fazer aquela oração?